Fala galera tricolor! Então, você que ficou curioso na parte um, voltamos aqui com a parte 2 com o nosso grande amigo Hector Lara, direto da fronteira, contando as histórias do futebol uruguaio, com uma percepção diferente daquilo que a gente assistiu. Ó, de cara, ele já deu uma entrevista pra gente, essa aqui é a segunda. Eu vou assumir toda a responsabilidade aqui, cometi um erro grande. Já me desculpei com ele 27 mil vezes. Da última entrevista. Por ineficiência aqui do equipamento e do nosso amadorismo. Apesar da boa vontade do Laranjeiras Rádio. Cara, a mensagem aos amigos. Eu perdi. E foi culpa minha. Hector, vou te pedir desculpas aqui em público. Você mandou um abraço para os amigos e eu perdi. A culpa foi minha. São coisas que acontecem, Teixeira. São coisas que acontecem, mas aproveitando, vamos mandar um abraço grande para meus amigos, ao começar, para o Daniel Cohen, grande diretor do nosso tricolor fluminense aí, grande diretor que faz histórias muito boas e me transmite essas histórias do Rio aí, e que sempre estou aprendendo com ele. E para o meu amigo Brice Belga, que também foi gerente do nosso tricolor e que hoje é um amigo que organiza a nossa Copa, onde o Fluminense Rivera joga já há 4 anos e que vamos sempre aí no Rio jogar. E este ano ia ser em novembro e por Covid passou para ser em março agora. Mas, bueno, mando um abraço grande para esses dois tricolores aí e é isso aí. Já está dado saludo para meus amigos. Então, e reitero aqui, Daniel, todos os amigos do nosso querido Hector, a culpa foi minha. O Daniel é um gênio, eu não o conheço pessoalmente, mas eu lembro do Daniel trabalho Cohen. dele na Flu-Memória. É. Ele é um gênio, sim. Todo mundo aprende muito com ele, você falou, né? Eu também aprendo Isso. muito com Eu ele. aprendo muito com ele, sim. E também aprendo muito com você. E agora, vamos lá, agora é hora de aprender com você. Hector, conta essa história aí. Sim. O que seu pai te contava dessa final aí na fronteira? Que você terminou um pouco a parte um falando sobre o seu pai. O que ele te contava, assim? Meu pai morava a 50 metros da linha divisória do Brasil. Aqui na fronteira, na vida normal, a gente convive de um lado e do outro da cidade, né? Eu mesmo, eu moro em Santana do Livramento, no Brasil, faz 27 anos e trabalho no Uruguai, né? Me formei no Uruguai e estudei lá. Meu pai, ele é filho de brasileira e meu avô uruguaio. E assim, se tu vai indo para cima de geração, meu bisavô também, uruguaio, casado com brasileira, e continua para cima, e até o tataravô, nós temos todo um e outro. Só que na hora do futebol, meu pai me ensinou a ser uruguaio. Incluso eu queria ser brasileiro e agora eu sou brasileiro, mas eu fui brasileiro depois dos 30 anos, porque ele me mandou estudar no Uruguai e sempre me fez uruguaio, sendo que ele sempre me falou em português a mim. Eu nunca falei com meu pai em espanhol, mas ele nunca me nacionalizou brasileiro quando eu nasci, né? Porque a minha mãe é brasileira, mas ele quis que eu fosse uruguaio e eu sou uruguaio. Então, no jogo da final, ele me contava, ele estava escutando na casa dele num sobrado assim, a 3 metros de altura, só que não tinha varanda. Estava aí a laje e não tinha varanda. Ele estava a meio metro da linha divisória. Quando faz o gol do Guiche, ele pula lá de cima e cai lá sobre a vereda, que a gente chama em espanhol vereda, em português não me lembro, e sai correndo e tá aí.
E a 50 metros ele já está à frente no Brasil. Bueno, aí quando faz o gol o Uruguai, de um lado da cidade começa as bombas, né? A festa, e do lado brasileiro fica calado. E depois tem muitas anedotas que eu sei, porque me contaram velhos amigos que aconteceu na fronteira, né? De os caras entrarem caminhando e, bueno, e fecharem a fronteira. Se fechou a fronteira porque a polícia militar separa na linha divisória e divide a cidade, que é uma rua, e deixa os uruguaios para um lado e os brasileiros para outro. Até hoje, quando joga Brasil-Uruguai, se fecha a fronteira. Tanto a polícia uruguaia como a polícia brasileira separam, eles separam de um lado e do outro da rua, e a gente não pode passar depois que acaba o jogo, por como 2 horas, a gente não pode, se olhou o jogo, eu quase sempre vou olhar o jogo lá no lado uruguaio, porque eu moro aqui no Brasil, né? Só que quando vai jogar Uruguai e Brasil, eu vou lá na casa do meu pai, que fica no Uruguai. Agora, já que meu pai faleceu, eu vou lá nas confiterias, como se chama, nos bar, e olho lá, e tem que aguardar 2 horas depois de acabar o jogo para voltar para casa, né? Porque a polícia não deixa tu atravessar a rua até enfriar o jogo, vamos dizer assim, né? Assim é a vida aqui na fronteira quando joga Uruguai e Brasil. E essa época foi muito dura, porque, claro, foi uma Copa do Mundo no Brasil, foi muito festejado para o Uruguai, porque o Uruguai não pensava sair campeão do mundo nunca, né? O Uruguai não era favorito, como nunca é, como a gente falou em off aí, que o Uruguai é um país muito pequeno, e para cada posição no campo de jogo tem só um jogador. Não é o mesmo a Argentina e o Brasil, que por cada posição ele tem 2 ou 3 jogadores, é dizer, tem 2 ou 3 seleções, né, no país, e nós temos só uma. E quando chega a ser uma, né? Mas, bueno, sempre temos fazendo um grande esforço, e por isso acho que a gente aqui no Uruguai, por o esforço que ele faz, o Uruguai para competir com o Brasil e competir com a Argentina, o Uruguai sempre dá mais do que pode dar, né? A gente percebe isso. O grande jogo, você estava falando essa história muito boa de fechar a fronteira, né? Fecha sempre. São cidades que vivem em harmonia, né? Quase que como uma cidade só. Eu conheço um outro amigo aí da fronteira, o cantor e compositor Elton Bortolotto, e ele fala, não, nós vivemos quase que como uma cidade. Mas é uma coisa que você falou, assim, e que quando eu discuto com os europeus, eles sempre falam isso, né? Que o futebol sul-americano começou a ganhar depois da Segunda Guerra, porque porque morreu muita gente na Europa e a gente começou a ganhar. O argumento que eu uso como sul-americano, que eu sou, todos nós somos, é o argumento uruguaio. Eu falei, olha só, o Uruguai foi tricampeão do mundo antes da Segunda Guerra, porque ele ganhou as Olimpíadas, né? 24, 28, 24, 28 e a Amsterdã Copa e de Colômbia. 30. Né? 1924, 1928, e depois a Copa o Mundial no 30. E antes da Copa, né, que o Uruguai organizou pela primeira vez, o título olímpico era considerado mundial. Então o Uruguai foi tricampeão mundial. Né? Então não se pode dizer que os sul-americanos só vencem por conta da Segunda Guerra. Não se pode dizer isso, né? Conta aí para os europeus. Meus amigos europeus vão assistir. Conta aí para eles o que é o Uruguai. A história das Olimpíadas também tem histórias fantásticas, porque o Uruguai foi em barco, né? Jogar as Olimpíadas em Amsterdã. E os caras foram olhar os treinos do futebol
do time uruguaio. Aí os uruguaios combinaram de fazer que eles não sabiam jogar. Inclusive até botavam a chuteira atravessada, né? E os caras espiando eles, né? Na França, né? Os franceses olhando os uruguaios jogar e os uruguaios batiam para fora, faziam qualquer coisa. E os franceses, isso foi uma picardia uruguaia, né? E quando foram pro jogo, aí eles acertaram a chuteira. E o Uruguai jogava, tinha muita tática armada, né? E bom, saiu campeão no 24 e no 28, lá na Europa, né? As Olimpíadas foram na Europa. Na Europa. E isso. E os jogadores foram com o dinheiro deles num barco, treinavam em cima do barco, né? Porque demorava um mês para atravessar o Atlântico para ir à Europa em barco. E bueno, e isso é uma anedota também boa, que os caras simularam que não sabiam jogar e quando foram jogar o jogo verdadeiro passaram por cima dos franceses, né? Aqui no Brasil a gente chama isso de catimba. Isso. Catimba Sim, uruguaia. picardia, a gente chama aqui de picardia, viveza criolla em espanhol, né? Viu, pessoal? Tem um segredo para na hora do jogo de verdade fazer o que tem que fazer, né? E não é só o brasileiro que cai, né? Não. A Europa também caiu. Aí, tá vendo, pessoal? Pô, falei, pô. Futebol sul-americano, através do Uruguai, já era tricampeão. O pessoal fica falando, não, só depois da Segunda Guerra e etc. Isso aí é tudo mentira. Hector, gostaria de te fazer mais uma pergunta. Agora, memórias recentes. O Araújo tá no nosso Flusão, tá se destacando. Sim. O último jogo ele não foi tão bem e tal, mas vem se destacando. E aí? Conta aí pro torcedor tricolor do Rio de Janeiro. Como é que é o Araújo? O que a gente pode esperar dele além do que ele está apresentando? Você acha que ele pode chegar à seleção uruguaia um dia? O Michel Araújo saiu de um time pequeno aqui de Montevideo, do Racing, né? Mas é um jogador muito técnico e é um bom jogador. Para nós, uruguaio, é destacado, né? E tanto assim que ele pegou a titularidade no Fluminense e é como tu disse, o último jogo talvez não haja ido bem, mas por esforço dele, ele foi pegando a sua titularidade aí no Flu, né? Então, para a seleção uruguaia, né, durante o período do Maestro Tavares, ele para ser jogador da seleção, geralmente o Tavares chama aqueles jogadores que vêm jogando nas inferiores do Uruguai. Aqui, o que joga a sub-15, sub-17, sub-19, sub-20. Aí ele vai fazendo com um ascenso do jogador até jogar a maior. É um projeto que o Tavares tem e que tem dado resultado. Então, todos os jogadores, a maioria, vamos dizer 90% dos jogadores que estão na seleção uruguaia, eles passaram por esse processo de inferiores de seleção. E é difícil um jogador que nunca jogou nessas inferiores entre na maior. O Uruguai, desde que o Maestro Tavares é o técnico e mantém esse projeto, ele tem essa teoria, que tem muita críticas, né? Mas ele é o que manda e assim faz 16 anos que ele está com esse projeto e, queira ou não, ele deu uma ordem na seleção uruguaia que estava um pouco desaparecida do entorno futebolístico mundial e, mal ou bem, o Uruguai voltou a ir aos últimos mundiais
E então, o esforço do Tavares e levado ao trabalho no campo, e essa geração que vai subindo de categorias de seleções sub-15, sub-19, sub-20 para maior, tem dado resultado. Por aí, o Michel Araújo, é complicado que ele vá ser citado na seleção, porque ele não tem participado nas inferiores, né, da seleção. Por aí é difícil, né? De repente, só se destacar muito pelo Fluminense, né? Assim, o Fluminense tiver numa fase Sim. boa e de repente ele conquistar um título e se destacando, seria isso? Aí troca porque aí começa, sabe como é, a imprensa fazer muita pressão, né? Uhum. Aí começa a fazer força, os títulos e os gols e essas coisas têm muita força no futebol, né? Então, se o Fluminense sair campeão e aí já estou dizendo que é muito provável ser chamado, né? Mas tem que ser campeão, né? Nossa Flusão aí tem que sair campeão. Para o Michel, aí ele vai aparecer, né? E tá brabo pro Flusão. E é complicado, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? E ainda mais agora com esse calendário, o calendário tá muito ruim. E eu acho que ele teve. Eu sempre fui um entusiasta dele. Quando ele ainda não era titular, eu pedia. Só pelo jeito dele tocar na bola com a perna canhota. E muita gente aqui no Rio achava que eu era maluco. Assim, tu tá maluco? Cara, porra. Falei, não, esse garoto joga bem, ele é jovem e tal, trabalha bem com a perna canhota e tal. Aí depois ele foi titular, veio se destacando e tal. Aí muita gente surpreendeu com a qualidade dele, né? Mas só que eu acho que ele foi afetado por esse calendário maluco, porque o jogo dele é muito raçudo, né? Como a gente diz aqui no Rio, é um jogo mais físico. E aí ele teve uma pequena queda aí no último jogo, na verdade, né? Por conta da parte física. O que passa é que o ritmo... Tu sabe que no Uruguai é quase impossível jogar o ritmo que joga no Brasil, né? Aqui todos os técnicos são contra. E a gente diz, mas como todo mundo pode jogar fim de semana e metade de semana e só no Uruguai não dá para jogar? Mas acontece, pode ser isso, essa análise que tu faz aí, né? Por a entrega do jogador, que ele entrega tudo num jogo, pode ser que por isso, agora que tu falou, pode ser por isso que aqui no Uruguai nunca deu para jogar entre semana. Sempre se joga só fim de semana. Uhum. E aí, quando vai forçar um jogo na metade de semana, diz, não, impossível. O técnico começa, não, que tu vai detonar o jogador. Mas como? Se o Brasil joga com todos os fins de semana e joga na metade de semana de volta. Qual é a diferença? Na Europa o mesmo. Qual é a diferença? Que só que o Uruguai não pode jogar metade de semana. Mas aí tu falou uma coisa que pode ser a causa, que o Uruguai, a base do futebol é a raça, né? É a entrega do jogador. E aí, se o cara não se dosa, jogando fim de semana e metade de semana, pode se liquidar mesmo, né? Com certeza. E aqui viaja muito, né? Então a gente quase não treina, porque as viagens são longas. Isso. Né? Muito grande o Brasil, claro. Pô, daqui pra Bahia é quase uma eternidade. Pra eu sair do meu Rio de Janeiro para chegar na cidade do meu sogro, que é Cabo Frio, ele tem uma casa lá, é como se... Eu acho que é 70% do caminho da sua casa até Montevidéu. Sabe? Sim, aqui eu tô na ponta do Uruguai, no norte do Uruguai, né? E o Montiel fica lá no sul, 500 quilômetros. Em 5 horas de carro eu chego lá, né? Então... É bem pequeno o país, né? Então eu errei. Não dá para falar. É metade do caminho. O Brasil é incrível de grande. Cabo Frio eu levo 2 horas e meia. Então é metade. Então quer dizer assim, pô, eu não saio nem do estado. Né? Estado do Rio. Então é muito complicado. Hector, a gente está chegando aqui ao final dessa entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Te procurei lá no
no WhatsApp, assim, meio aflito. Pô, eu tô com uma dívida com esse cara e tal, que da última vez eu tive um problema técnico, eu tenho que entrevistar ele direito. Muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes pra gente bater papo, comentar futebol. Então peço, assim, as suas considerações finais. Você que sempre faz muito sucesso aqui no Laranjeiras Rádio. Não, comigo não tem nenhum problema. É um prazer falar contigo e com todos os torcedores da Laranjeira Rádio, do nosso Fluminense. Como te digo, é um prazer. E sempre vou estar aqui às ordens e trocando ideias. Só que eu te digo, meu futebol, que eu sei, é pouco. Claro que talvez para ti seja interessante, para você seja interessante, porque são visões do outro lado, né? Do lado do Uruguai, por exemplo, né? Mas eu não sou um cara que passo pesquisando e fazendo história, senão que eu te conto as anedotas diretas da minha vida, né? E eu gosto de falar assim, e eu gosto de futebol, sempre gostei, e falar contigo, que é um cara que gosta de futebol e que somos torcedores do mesmo time aí no Rio do Sul, é um prazer. Hector, o prazer é todo nosso. Assim, aqui no Rio de Janeiro eu já te falei que é ser carioca, né? Sim. Ser carioca não precisa nem nascer, nem viver aqui. É gostar do Rio. E eu gosto muito, 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 muito mesmo de conversar com você. Da última vez que você esteve no Rio, eu infelizmente tive um contratempo, não pude te encontrar, até para ver o Flu de Rivera jogar. Mas eu fico muito feliz com o carinho que você tem pelo Rio de Janeiro. E no meu Eu gosto coração, muito daí. assim, você é um carioca, de verdade, assim, né? Muito Bom, muito obrigado mesmo obrigado. pelo carinho que você tem com o Rio de Janeiro. E em março, 12 de março, vamos estar chegando aí, se Deus quiser, com Fluminense e Rivera, integrados a metade por brasileiros e a metade por uruguaios. E vamos jogar aí uma Copa do Mundo. E, bueno, todo mundo que quer se aproximar e falar, vamos estar às ordens aí. Eu vou fazer uma matéria com vocês lá, para botar aqui no Laranjeiras Se Deus Rádio. quiser. Vou, Se vou, Deus quiser. vou naturalizar todo mundo. Isso. Ó, quem é igual do Rio de Janeiro? Eu, todo mundo carioca. Vocês vão jogar o Campeonato Carioca ainda. Fica longe para nós. Vamos uma vez no ano só. Não, jogar quarta e domingo, pô, tranquilo. É só. Tá bom. Os uruguaios estão certos nessa aí, cara. Deixa o meio de semana para Libertadores, que jogar quarta e domingo é muito pesado. Libertadores Sul-Americana, né? Muito pesado. Campeonato forte brasileiro, mais forte de toda a Sudamérica, né? Óbvio. E aí, desgastante também. Hector, mais uma vez, muito obrigado. E é aquilo, as portas estão sempre abertas. Bueno. Muito obrigado para ti, para toda a torcida tricolor. E como meus colegas aqui do Flu Rivera vão escutar, se Deus quiser, mando um abraço para todo o meu time aqui do Flu Rivera também. Então tá certo, um abraço para a galera do Flu Rivera, aí brasileiros e uruguaios. Galera, ficamos por aqui. Esse foi o Laranjeiras Rádio, Memórias de um Torcedor. Valeu, galera!